Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então, aqui mais uma vez com vocês, tá? Para mais um dia de estágio, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a hipertensão, né? E quais aí as orientações de enfermagem que a gente deve fazer para um paciente hipertenso ou alguém, né, que ainda está descobrindo se é hipertenso ou não. Pessoal, todos nós sabemos que a hipertensão arterial nada mais é do que uma doença crônica, né, que aí pode levar o paciente a vários agravos, né? Um dos agravos clássicos da hipertensão arterial é a falência dos rins, né, causando aí então um problema muito sério, né, que é a, a doença renal crônica, né? Pessoal, outra coisa também que a hipertensão arterial pode levar é o AVEH, que é o acidente vascular hemorrágico, encefálico hemorrágico, né? E ele pode romper aí uma veinha do cérebro do nosso paciente, porque o sangue está fazendo muita força nas paredes do vaso sanguíneo, tá? Pessoal, então a hipertensão arterial ela deve ser considerada a partir de 140 por 90. Aferir a pressão do paciente, está acima de 140 por 90, já é algo que a gente tem que começar a ficar um pouco esperto com isso, tá bom? E fazer o acompanhamento. Professor, qual que é o acompanhamento? O acompanhamento é aferir pelo menos 3 vezes por semana essa pressão desse paciente, né? Orientá-lo aí a uma unidade de saúde, realizar aí a aferição pelo menos 3 vezes por semana, anotar os valores pressóricos, né, para que o médico possa aí ter um acompanhamento depois e saber qual o procedimento que deve ser tomado, né? Pessoal, outra coisa também que a gente deve saber é fazer orientações corretas a esse paciente hipertenso ou a um pré-hipertenso, né? Uma paciente aí inicial de hipertensão aí. O que a gente deve falar com ele, pessoal? A gente tem que falar com ele que ele deve sempre procurar manter uma vida saudável, né? Não uma vida sedentária, praticando exercícios físicos, né? E ele tem que também sempre procurar ser uma pessoa que não faça uso muito do sal, né? Ele tem uma boa diminuição aí da quantidade de sódio na alimentação dele. Também, pessoal, uma das outras coisas que existe muito sódio e às vezes a pessoa não sabe disso, são esses temperos prontos. Um dos exemplos é esse sazon, aquele temperinho que vem para colocar no miojo. Isso aí ele é super problemático para um paciente hipertenso ou um paciente pré-hipertenso, né? Pessoal, nós devemos então orientar esse paciente também a ingerir bastante água e fazer exercícios físicos, né? Ah, professor, mas qual exercício físico? É difícil, realmente não é fácil você pegar uma pessoa sedentária e colocar ele numa academia e mandar ele fazer 1 hora de esteira, por exemplo, né? Então, o negócio tem que ser mais devagar um pouco. Os pacientes, se você conseguir orientar ele que faça pelo menos 30 ou 40 minutinhos de caminhada 3 vezes por semana, para início já está de bom tamanho, né? Então, eu acho que é isso aí que é o nosso papel, orientar esses pacientes para que não tenham um agravo. Já o paciente, pessoal, que já é hipertenso há muito tempo, né? O paciente que faz aí o uso já da medicação, o nosso trabalho é orientar ele a continuar tomando as medicações de forma correta e também evitando aí o uso elevado de sal. Pessoal, uma das coisas que a gente deve falar com o paciente que já faz uso de medicação é que ele não deve parar o uso. Exemplo, só para ficar mais claro para vocês, imagine só que o médico receitou que o paciente tome a medicação da pressão arterial às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então ele tomou lá às 7 horas da manhã, quando foi lá para umas 6h30, ele tem aquele aparelhinho em casa de aferir, aquele que afere de pulso, né? Que não dá para confiar muito nos valores, coloca ali no braço, faz a aferição, tá 14 por 8, tá boa, não vou tomar, ou tá 13 por 8, tá boa, não vou tomar não. Ele não vai tomar, mas só que já foi feito um estudo que aquela medicação que ele tinha tomado, ele tem uma quantidade de tempo de ação dentro do organismo,
né? Então, naquela madrugada que ele já vai vencer, então, ali o tempo da ação daquela medicação que ele tomou no organismo dele, e aí o que vai acontecer? A pressão dele vai se elevar novamente, podendo causar aí vários danos. Então, assim, por mais que a pressão dele só estiver muito baixa, mas se ela estiver aí, mesmo que esteja no nível normal, ele deve fazer o uso, tanto o paciente que toma para hipertensão ou para né, outras patologias crônicas, ele deve fazer o uso dessa maneira, tá? Ah, tá mais ou menos normal a minha pressão. Não tá baixa, mas está normal. Ele tem que tomar. Por quê? Porque quando ela for querer elevar, já tá o efeito da nova medicação de novo no organismo dele, tá bom? Pessoal, considerado então hipertensão arterial, qualquer nível pressórico acima de 140/90. Qualquer paciente que tenha níveis pressóricos acima de 140/90 já deve ser investigado, né? E considerado. Lógico que existe aí alguns quadros nervosos ou de estresse que pode acabar, de dor também, que pode acabar elevando a pressão desse nosso paciente. Porém, cada caso deve ser analisado, né? Pessoal, outra coisa que nós devemos saber sempre é a maneira correta de aferir a pressão arterial. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo a técnica de maneira errada, tá? O que a gente deve fazer? Primeira coisa é pedir para o paciente descansar, perguntar se ele está com a bexiga vazia, né? Então ele descansou lá uns 5 minutinhos, mas eu vim de carro, mesmo assim tem que descansar uns 5 minutinhos, né? Não está com vontade de fazer xixi, então ele vai sentar encostando as suas costas no encosto da cadeira de forma confortável, né? Vou pegar ali uma braçadeira, que é aquela peça que eu coloco para segurar o braço dele, coloco ali no nível, né, no nível médio assim, do tórax, e vou instalar então o meu esfigmomanômetro. Pessoal, aquele manguito do esfigmomanômetro, aquela peça de velcro, de plástico que eu vou colocar no braço do meu paciente, ele também tem que ser tamanho adequado, a braçadeira, né, ele deve ser do tamanho adequado, tá bom? Ah, professor, mas como assim tamanho adequado? É que tem pessoal que tem um braço mais gordo um pouco, ou a mesma pessoa que faz, às vezes, muito exercício físico, o braço dele é mais avantajado, ou pessoas mesmo obeso, né? No meu caso, por exemplo. Então, assim, tem que utilizar ele tem que utilizar uma braçadeira do tamanho exato para ele. Então tem uma braçadeira que é para obeso, que é maior, aí tem a média, que é essa que a gente conhece, e tem também a infantil, que às vezes pode ser utilizado não só em criança, mas pessoas que muito magrinho, muito pequenininho, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão os valores eles podem dar errado, né? Aí, pessoal, qual que é a técnica correta da aferição da pressão arterial? Instalei o manguito, né? Vou sentir o pulso do nosso paciente, né? Sinto o pulso aí do nosso paciente e vou insuflar até parar de sentir o pulso. Opa, parei de sentir o pulso, isso significa que a pressão do paciente está mais ou menos naquele valor onde o ponteiro parou ali né? A hora que eu parei de insuflar, porque parei de sentir o pulso. Imagina só que esteja 140. Parou no 140. Insuflo mais 2 vezes. Aí vou colocar o esteto no ouvido e a campana do esteto na fossa cubital. Vou soltando vagarosamente, anoto o primeiro valor e o segundo valor, tá? Ah, professor, mas por que eu tenho que sentir o pulso, insuflar até parar de sentir? Para não precisar insuflar demais. Imagine só que o paciente ele esteja com a pressão ali de 110. Tá, mas se eu não sinto, eu faço a técnica direta, que é aquela que no início eu explico para vocês, só para vocês terem uma noção de ouvido, né, para poder ter uma facilidade maior para escutar, né? Mas assim, a técnica correta é essa que eu estou ensinando agora. Daí vocês vão soltou ali e já tem aquele valor correto. Assim, voltando aí o meu raciocínio, tá? Por que então que eu faço isso? Porque imagine só que a pressão do paciente esteja 110, né? Esteja 110 milímetros de mercúrio. Então, eu não preciso insuflar até o 220, apertando o braço desse paciente à toa. Por isso que eu preciso fazer essa estimativa, né? Essa técnica para poder saber a estimativa aí da pressão do nosso paciente, tá bom? Aí, pessoal, anoto o resultado, né? E faço as orientações que devem ser feitas, né? Como a gente já falou, e a vida segue, entendeu?
Pessoal, devemos sempre. Aí muitos alunos podem perguntar para mim, professor, mas nas unidades de saúde hoje em dia tem o eletrônico, porque é mais ou menos igual, e o eletrônico não faz estimativa, é mais ou menos igual aquilo, pessoal, que eu explico nas primeiras aulas, né? Que por causa do fluxo de movimento, às vezes a pessoa faz direto. O eletrônico também tem vindo para poder ajudar aí nessa parte. Porém, o valor que eu posso afirmar que está 100% correto é esse, e desde que esteja também aferido de forma correta, o esfigmomanômetro mesmo desse de reloginho, tá bom? Que eu vou auscultar aí ter o valor correto, beleza? É o mais confiável, né? Não que os outros estejam errados, os valores, mas é o que é mais confiável, tá bom? Porque imagine só, o aparelho eletrônico, se ele tiver com a pilha descarregada, ele vai dar um valor errado, né? Isso vai, às vezes, medica o paciente ou não medica o paciente e acaba tendo aí algum agravo, né? Pessoal, a hipertensão arterial também, ela pode ser adquirida, né? Ou pelo ganho de obesidade, pelo ganho, às vezes, de gordura no sangue, o colesterol elevado, né? Ou por algum problema cardiológico, ou também hereditário, né? Pessoas que têm aí já uma carga genética de pessoas hipertensas, né? Ela muda a fisiologia dos vasos sanguíneos, fazendo com que às vezes se torne mais rígido um pouco e faz com que essa pressão se eleve, tá? Então assim, pessoal, nosso estágio de hoje é isso, tá bom? Peço a vocês que prestem atenção sempre ao aferir a pressão arterial dos pacientes, tá? E vocês possam aí fazer de maneira correta, tá bom? Pessoal, então tenha uma boa tarde a todos e até amanhã.